Boa noite, pessoal. Eu sou a Stephanie e agora a gente vai oficialmente começar essa oficina. Gostaria de agradecer a presença de todos, a gente está muito feliz. Essa é a última palestra do nosso festival, mas não menos importante, e a gente só tem a agradecer toda a participação de vocês, e esperamos que vocês tenham aprendido muito e aproveitado o nosso evento. Então, muito obrigada, de verdade. A gente agradece também a parceria da editora Oscar, que doou ótimos livros, que são prêmios dos nossos concursos, e da plataforma Gather, que permitiu momentos de interação de qualidade ao longo do festival. E vocês podem saber mais sobre eles no nosso site. O microfone de todo mundo tem que estar desativado até que vocês possam fazer as questões no final. E eu vou dar alguns avisos importantes ainda sobre o nosso Padlet. Ele vai ter Lá vocês vão encontrar informações importantes, materiais extras, todos os links das palestras que já aconteceram. O Padlet vai continuar aberto, vão poder acessar novamente as palestras. E também vocês podem conferir ainda os nossos projetos do 3 minutos e meio, concurso de vídeo, mural de projetos, projeto de divulgação científica e o concurso de fotografia. Embora já tenha sido encerrado o concurso, inclusive, parabéns aos vencedores, foram obras lindíssimas. Mas vocês ainda podem apreciar o trabalho maravilhoso dos participantes no YouTube e no nosso Instagram. Então, acessem o Padlet, ainda vai continuar aberto, vai ter muita coisa legal. Ainda tem os canais, podcasts e também uma playlist que a gente fez que vocês podem continuar ouvindo pela vida, se vocês gostaram das músicas. E se quiserem deixar as opiniões de vocês lá sobre o nosso evento. Então, boa última atividade de hoje. E eu vou apresentar um pouquinho o nosso palestrante de hoje. A nossa oficina é Criando Gráficos para Projetos de Divulgação com ggplot2. É o Silas Príncipe. O Silas é interessado em educação ambiental e divulgação científica, sendo um dos coordenadores do nosso projeto, do Meio de Cultura. Ele teve um papel muito grande na criação desse festival incrível para vocês. E ele é graduado em Ciências Biológicas pela Unesp, Campus Litoral Paulista, tem mestrado em Zoologia pelo Instituto de Biociências da Unesp, de Botucatu, e agora ele é doutorando em Oceanografia Biológica pelo Instituto de Oceanografia da USP. Durante a graduação, ele desenvolveu a sua principal linha de pesquisa, que é a ecologia de ambientes costeiros. E atualmente seu foco é nos impactos das mudanças climáticas nos ecossistemas e espécies-chave costeiras. Agora você pode começar. Beleza, muito obrigado, Stephanie. Obrigado, pessoal, todo mundo que está participando aqui. Estou feliz de poder compartilhar com vocês e nessa última oficina, né? E, assim, antes da gente começar, né, explicar que vocês tiveram a oportunidade de ouvir aí durante o evento três profissionais, né, que trabalham com visualização de dados, né? Que são profissionais dessa área, designers ou jornalistas mais especializados nessa área, que têm um trabalho fantástico, incrível, e de longe, assim, eu definitivamente não consigo fazer nem um décimo do que eles fazem, né? A ideia da oficina não era oferecer, então, nada daquele nível, de alguma coisa, né, fantástica, apesar da gente poder se inspirar ali no que eles trouxeram para conseguir criar alguma coisa parecida, né? Mas a ideia da oficina era poder trazer para vocês um pouco do que a gente consegue fazer com o ggplot, graças à flexibilidade dele, para tentar criar aí alguns gráficos que tenham uma pegada um pouco mais de uso para uma divulgação mais ampla, né? Então, que tenha um visual um pouco menos acadêmico e que a gente consiga aí fazer alguma coisa que é um pouco diferente, um pouco mais, sei lá, tem um visual um pouco mais chamativo, tá? E é possível fazer isso com o ggplot. Então, assim, a gente vai aqui fazer um exercício de entender um pouco como usar essa ferramenta. A gente definitivamente em uma hora não consegue fazer grandes coisas, coisas fantásticas. Então a minha ideia é mais mostrar para vocês alguns exemplos e tentar dissecar um aspecto muito importante do ggplot, que é o tema, né? Que é a parte de personalização, tá? Então eu vou tentar fazer isso aí uns 40 minutos para a gente poder ter uns 45 minutos para a gente poder ter um tempo de tirar dúvida.
E assim, como é que eu vou fazer isso? Eu vou primeiro apresentar algumas coisas para vocês aqui, e depois eu vou mostrar para vocês como que dá para fazer algumas coisas diretamente no R. Então, a gente vai fazendo de maneira interativa, tá? E todos os dados que eu vou usar na oficina de hoje, eles vão estar disponíveis para vocês também, então vocês podem baixar, são dados públicos que eu peguei. Na verdade, alguns dados a gente vai usar até de pacotes que a gente consegue baixar no R. Então, nada de outro mundo, tá bom? Então, vamos começar primeiro. Deixa eu só pôr para transmitir minha tela aqui. Deixa eu ver se vai dar certo. Isso, beleza. Acho que tá todo mundo vendo, né? Já tá aparecendo. Acho que sim. Assim, Silas. Beleza, então vamos lá. Bom, vamos começar então perguntando por que gráficos? Né? Por que utilizar gráficos? Qual que é a ideia, né, da gente utilizar alguma ferramenta gráfica para passar uma informação? Então, a ideia da gente usar gráficos é a gente poder sintetizar alguma informação, que seria um volume grande de informação, de uma forma que tem um apelo visual, né, que a pessoa consiga entender de uma maneira mais simples. Né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Então, tem um dataset no R, que vocês podem abrir aí, se vocês estiverem com o R aberto, que é o Iris, né, que é um conjunto de dados muito antigo, inclusive. E se a gente abre esse dataset, vocês vão ver que ele é muito grande, a gente tem uma série de dados, e olhando para essa tabela, a gente não consegue traçar relações, a gente não consegue fazer muita coisa, assim. Então, cada linha é uma medida, seria um indivíduo que foi medido, né? A gente tem diferentes espécies, que na tela nem mostra todos os dados, né? Porque é muito dado. E é difícil para a gente traçar alguma relação. Agora, se a gente transfere isso para alguma forma gráfica, a gente já consegue começar a entender algumas relações que existem nesses dados, né? Então, por exemplo, o comprimento da sépala tem uma relação direta com o comprimento da pétala, né? Faz todo sentido. E a gente vê que espécies diferentes têm aí tamanhos diferentes de pétala e sépala. Então, as flores dessas espécies devem ser diferentes, né? Então, o gráfico, ele permite a gente entender uma informação, ou concentrar, né, resumir uma informação que seria muito difícil a gente entender de outra forma, né? A gente poderia entender, mas seria muito mais difícil, né? Então, é por isso que a gente deve usar gráficos. Agora, a gente deve sempre usar gráficos, né? Essa é uma pergunta muito boa, porque principalmente a gente, pelo menos eu gosto muito, né, de visualização de dados, por isso que eu tentei incluir essa parte também no nosso festival, mas a gente não deve sempre usar gráficos, não, né? Então, tabelas como essa aqui, por exemplo, elas podem sintetizar dados de uma maneira muito melhor do que um gráfico, né? Então, se a gente olhar aqui, eu não lembro se eu consigo dar zoom nesse, não consigo. Mas eu acho que dá para vocês enxergarem bem, né? Então, a gente tem aqui uma série de dados sintetizados que permitem já uma leitura muito rápida e de todo o conjunto de dados, né? Então, são dados sumarizados, mas é um conjunto de dados que dá para a gente entender. Se eu fosse converter isso para um gráfico, a gente talvez não tivesse um resultado tão satisfatório, porque aqui eu teria que criar, por exemplo, eu criei aqui um gráfico com o número de ninhos, que seria essa primeira linha. Eu teria que talvez criar, por conta das diferenças aqui do tipo de dado, um gráfico para cada um desses, né? Então, isso já aumentaria muito meu volume de informação para o leitor ler e que talvez não faça muito sentido, né? Então, para essa pergunta, eu devo sempre usar gráficos? Não, assim, definitivamente não. Tem dados que você pode escrever e é muito melhor para o leitor, para a pessoa para a qual você está querendo transmitir a informação, que ela leia, né? E vai ser muito mais tranquilo. Aí uma outra pergunta que eu quero fazer para vocês: gráficos podem dar errado? Gráficos podem dar muito errado, né? Então eu trouxe aqui um exemplo, peguei na internet de um estudo. Eles usaram esse gráfico, né? Então aqui é a metilação, né? A porcentagem de metilação no DNA no caso, um perfil de câncer, alguma coisa assim. E assim, super confuso, né? A gente sabe que tem uma escala aqui, mas você consegue comparar direito esses grupos e muitas coisas, essa coisa meio Excel, né? 1990 e super confuso. Então, o gráfico, ele também pode dar muito errado.
né? E talvez a dica para a gente evitar dar muito errado é que a gente simplifique ao máximo, né? Que a gente tente fazer tudo de uma maneira mais simples possível, que a gente consiga transferir o máximo de informações possível com o menor espaço. Inclusive, um dos grandes nomes da parte de design de gráficos, né? De dados, que agora me fugiu o nome, mas eu vou tentar lembrar, ele falava da gente ter a capacidade de transmitir o máximo de informação com o mínimo de tinta, né? Então, ele é da época que imprimia as coisas, mas pense em tinta como a quantidade de pixels que você tem que imprimir na tela para a pessoa ver, né? Então, a menor quantidade possível de elementos para transmitir o máximo de informações possíveis, né? Então, isso é muito importante, tá? E aí, vamos falar do ggplot, então. Na verdade, o nome correto, né, o nome do pacote é ggplot, o nome da oficina é ggplot 2, porque o pacote ele sofreu uma alteração tão grande que os autores acharam melhor criar o ggplot 2 do que renovar o ggplot, né? Então, por isso que é ggplot 2, o pacote. É só uma curiosidade, né? E qual que é a ideia por trás desse pacote? Então, o R, para quem conhece o R ele já tem assim, excelentes ferramentas de criação de gráfico no base R, né, na parte básica do R, mas o ggplot ele traz para a gente uma dinâmica diferente, uma ideia de criar gráficos diferente, né? E ele tem uma filosofia por trás de uma forma de construir isso, né? Então, basicamente, é como se a gente tivesse camadas, né? Você pensa numa cebola, né? Então, você tem camadas ali que você vai colocando para construir o seu gráfico, né? Então, primeiro a gente tem o device, né? O dispositivo que vai carregar os dados, ou não, né? Ele pode não carregar os dados, inclusive, mas vamos pensar assim na forma mais comum de uso, né? Então, você tem que iniciar o ggplot com um conjunto de dados. Depois, você vai adicionar o tipo, né? Você vai plotar o tipo de gráfico e as variáveis. Então, a gente tem vários geons, né? Que são geometrias que você pode utilizar. Então, por exemplo, pontos. Então, você vai ter ali os pontos plotados. Depois, você adiciona títulos, nomes de eixos, etc. Você pode adicionar todas as informações. E, por fim, você faz alterações no tema, né? Então, é uma dinâmica que fica fácil a gente trabalhar, né? É fácil da gente pensar. E a gente pode ir adicionando camadas conforme a gente vai tendo necessidade. Então, isso é muito legal. Então, aqui, só para exemplificar, né? Então, a gente coloca um data frame, depois a gente coloca um determinado geom, a gente pode colocar aqui os labels, né? Os textos que a gente quer, e, por fim, um tema, né? Então, é relativamente simples. Então, por exemplo, se eu quisesse ter um conjunto de dados, que tem no R de vocês também, que é o Tooth Growth, que mostra o crescimento do dente de porquinho da Índia de acordo com diferentes doses de vitamina C. Tá? Um dado super simples. Com essas 3 linhas de código, eu vou ter já um gráfico muito interessante, né? O problema é que muita gente para aqui, né? Então, é isso que o ggplot faz, né? E, na verdade, não. A gente pode alcançar resultados muito melhores. Aqui, se a gente colocar mais algumas linhas de código, a gente já chega num gráfico que é um pouco mais interessante. Nesse caso, um gráfico mais acadêmico, né? Assim, não tem um apelo visual tão grande, mas é relativamente simples. Vocês veem que são apenas algumas linhas a mais de código que a gente tem que adicionar. E aí vem a pergunta: é possível usar o ggplot também para criar gráficos de divulgação, ou seja, aqueles gráficos, como a gente viu, que tem um apelo visual um pouco mais interessante, né, que vão além desses gráficos mais acadêmicos? E a resposta é sim, tá? Então, todos esses gráficos que vocês estão vendo aqui na tela, eles foram criados usando o R, né? São gráficos da BBC, a BBC oficialmente utiliza o R como plataforma para criar os gráficos que vão no site ou no material escrito deles, alguma coisa assim, mas principalmente no site, né, BBC. E eles, inclusive, têm um pacote que permite a gente usar esse estilo de gráfico da BBC, né? Então, depois eu vou passar isso para vocês podem baixar, é simples. E então dá para a gente alcançar resultados muito interessantes no R também, né? Então uma empresa utiliza isso oficialmente, né? Claro que se você tem conhecimento de como hoje a gente teve a palestra da Yarina, né?
você tem o 3JS, eu conheci o D3JS, que é um outro conjunto de pacotes de JavaScript também para criar gráficos. Então, assim, tem muitas ferramentas que a gente pode usar, mas o que eu quero mostrar para vocês é que com o ggplot, que é uma ferramenta que eu acredito que todo mundo aqui conhece, porque eu falei que era necessário, né, um conhecimentos básicos de R, a gente consegue fazer alguma coisa legal, tá? Então, o que eu pensei em fazer com vocês? Pensei em mostrar alguns tipos de gráfico e a gente tentar dissecar aí algumas partes do que a gente pode fazer. Mas antes, eu queria rapidamente falar com vocês, deixa eu parar de transmitir essa tela, sobre um aspecto muito importante do design de gráficos e de qualquer outro tipo de material gráfico que você vai produzir, que são as cores, tá? Então, é muito legal a gente usar cores, né? Fica bonito e tal. Deixa eu transmitir aqui a outra linha. Fica legal, mas as cores, elas precisam ser usadas com sabedoria, tá? Então, a gente não pode sair por aí, assim, usando qualquer conjunto de cores, tá? Então, tem algumas coisas que a gente tem que levar em conta. A primeira, deixa eu ver, dá para... Eu não sei como é que faz para mudar. A pessoa tem um doutorado e não sabe usar o Google Meet aqui, peraí. Deixa eu mostrar outra... Aqui, beleza. A primeira coisa que a gente tem que levar em conta é que as pessoas enxergam... vi aqui o comentário da Mayara, meus gráficos de cores nada a ver. Verdade. Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em conta em relação às cores é que as pessoas podem enxergar cores de maneiras diferentes. Então, existem pessoas que têm deficiência na forma como elas enxergam as cores, tá? Então, tem gente que cria lá um conjunto de um gráfico determinado e escolhe umas cores, sei lá, escolhe umas cores que acabam ficando para algumas pessoas. Vou escolher aqui uma que vai ficar aqui para vocês verem. Eu acho bem legal isso aqui. Que acabam ficando muito parecidas, às vezes, para determinados tipos, né, de deficiência, né? Então, eu acho que o tipo mais comum acho que é o vermelho e verde, né? Parece que tem. Eu depois vou passar essa ferramenta para vocês também. Então, tem vários tipos de deficiência de cor, não é só o daltonismo, né? Que talvez seja o que a gente mais conhece, a gente tem vários tipos, tá? Tem protanopia, deuteranopia, tem vários, tá? E a gente tem algumas escalas de cores que foram criadas exatamente para lidar com essa dificuldade, né? Que são escalas de cores que a gente chama de colorblind safe, né? São escalas que você pode usar que talvez não sejam tão bonitas, né? Talvez você olhe e fale, nossa, mas não fica tão legal quanto aquelas cores super felizes que eu escolhi, ou qualquer coisa assim. Mas são escalas que garantem a acessibilidade do seu material. E mais do que isso, a gente pode, além de utilizar as cores, a gente pode utilizar texturas, né? Pode utilizar alguma forma de representação com textura e com simbologia ou qualquer coisa assim. Eu, pessoalmente, não gosto muito de usar texturas, eu gosto de usar cores, mas usar elas com a segurança de ter certeza que eu estou escolhendo cores que tenham uma segurança aí. E aí eu vou mostrar para vocês uma ferramenta muito legal para vocês escolherem uma paleta de cor para os seus trabalhos. E isso é um ponto importante, tá, gente? Escolham uma paleta de cores para o seu trabalho. Não saiam usando cores aleatoriamente. Então, tudo que vocês forem fazer, tentem pensar de uma forma que tenha que as coisas se conversem, tá? E uma ferramenta que eu gosto muito, é essa que eu estou mostrando para vocês, era para estar indo, mas acho que foi. Que é o Colors, tá? O Colors é um site, é colors.co. Depois eu vou passar também isso para vocês, é bem simples. E ele te dá a possibilidade de você gerar paletas de cores. Ele te dá várias formas de gerar essas paletas. A gente tem internet, ela não tá legal hoje. Eu acho que ela não está conseguindo lidar com tantas informações rolando. Mas deixa eu ver se ele vai deixar isso. Tá? Então, ele permite você gerar diferentes paletas e usando diferentes métodos, né? Então, por exemplo, eu posso escolher gerar uma paleta monocromática, né? Então, ele vai gerar aí para você paletas monocromáticas. Então, não, eu quero análogas, né? Então, eu vou
apertando barra de espaço, ele vai te dando a opção de gerar. Quando você acha uma cor que, essa aqui é a que eu queria, você pode travar ela, né? Deixa eu só ver isso. Pode travar ela aqui e continuar gerando e escolher outras. Você pode, inclusive, tentar fazer suas próprias cores aqui, né? E ver o que você obtém. O legal é que ele tem essa ferramenta aqui, que é o Color Blindness, tá? Se você clicar, ele automaticamente vai te dar a opção de ver como isso fica em diferentes deficiências de cor, né? De enxergar cor. Uma outra coisa legal que ele tem aqui é a possibilidade de você ajustar, né, saturação, ou se você quiser mudar um pouco essa escala de cor. E ele te permite exportar isso. Então, você pode criar uma paleta para um determinado projeto que você está criando. Eu vou criar um projeto que eu vou divulgar os resultados do meu trabalho de uma maneira mais legal, visual, para poder usar isso em redes sociais ou qualquer coisa assim. Você cria a sua paleta aqui, você pode gerar um PDF disso, né? Então, deixa eu gerar um PDF aqui. Vai gerar um PDF, tá? Eu já mostro esse PDF, que tem uma série de dados. Mas uma outra coisa que é legal é que você pode explorar algumas paletas que eles já têm aqui, né? Então, de novo, se a internet colaborar, tem muitas paletas que usuários já fizeram e que são paletas que estão interessantes, ele organiza isso pelas que têm sido mais usadas, né? Então, essa aqui eu gosto bastante. Então, assim, você tem um conjunto de paletas que você pode usar nos seus projetos, tá? E deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aquele PDF. Ele gera um PDF que você tem os códigos hexadecimais, que a gente usa no R, né? Então, a gente usa esses códigos hexadecimais, apesar de você poder usar também RGB e tal, mas é o mais fácil. E ele te gera já diferentes tonalidades, né? Então é muito interessante, assim. Eu pessoalmente acho muito legal essa ferramenta e é de graça, pode usar à vontade. Legal? Bom, uma outra coisa que é muito importante vocês também prestarem atenção é a escolha de fontes, tá? Então, que fontes vocês vão usar nos projetos, tá? Eu aconselho vocês a darem uma explorada nas fontes do Google. Então, se vocês entrarem em Google Fontes, tem uma série de fontes que são gratuitas. Tem um pacote que permite importar isso para o R diretamente. Eu não lembro agora de qual o nome do pacote, que eu realmente não uso muito isso. Mas depois eu tento lembrar e escrevo para vocês também. Agora, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou transmitir agora o R aqui para vocês e a gente vai começar a trabalhar junto em alguns gráficos. Antes de eu abrir o R, eu queria mostrar para vocês a primeira etapa quando a gente vai fazer qualquer projeto de gráfico, tá? E eu aconselho que vocês sempre comecem com essa etapa. Deixa eu ver se aparece para vocês aqui. Então, é assim. Não está muito bom o foco, porque minha webcam não foca muito bem essas coisas, mas é assim que a gente começa, tá? A gente começa com um rascunho, certo? Pega um papel, faz um rascunho do projeto que você quer, tá? Isso vai ajudar você a entender que passos você tem que seguir no R para chegar nesse resultado, tá? Então, é a primeira parte muito importante. Deixa eu transferir aqui para poder mostrar para vocês a minha tela agora. E a gente vai começar a trabalhar juntos, então, no R aqui, e vamos ver o que a gente consegue fazer juntos, tá? Se vocês quiserem ir tentando, eu vou usar um conjunto de dados que vocês vão receber depois. Mas vocês podem ir tentar usar um outro conjunto de dados, ou gerar dados aleatórios aí para usar. Aqui, tela inteira. Ótimo. Então, está aparecendo já. Cecília, pode usar o RStudio Cloud, não? Ele tem todas as ferramentas. Você vai ter um pouco mais de dificuldade só. O que você vai ter dificuldade no Cloud, deixa eu lembrar aqui, são as fontes, tá? Instalar fonte. Instalar fonte no Cloud é meio chato. Nem lembro, eu sei que tem uns, dá para dar uns jeitinhos, mas é mais chato. Agora, tirando isso, todo o resto vai funcionar perfeitamente bem, tá bom? Então, eu aumentei a letra, veja se para você está bom. Ó, dá para enxergar o que eu estou escrevendo aqui? Alguém me dá um olá ou não? Dá sim, certinho. Tá, ótimo. Então,
Vamos começar, gente. Então, só repassando o básico do ggplot, para a gente começar a entender um pouco as partes e como a gente pode brincar com isso, tá? Então, eu vou usar de novo aquele conjunto de dados que eu falei do crescimento do dente de cutia, porquinho da Índia, tá? Então, vocês podem carregar esse conjunto de dados, se vocês quiserem fazer junto, que é o Tooth Growth, né? A gente vê um conjunto de dados, ele tem aqui as medidas do dente, a forma de suplementação, que a gente não vai usar, e as diferentes doses. E as doses eu vou converter isso em um fator, né? Porque são fatores. E aí, como é que a gente faz para gerar um plot disso? Eu quero, no caso, usar... primeira coisa, né? Desculpa, gente. Vamos carregar o ggplot. Você pode carregar o ggplot sozinho ou já carregar o tidyverse, que dá aí algumas ferramentas super importantes, né? Super powers para a gente trabalhar. Vamos torcer para ele carregar rápido aqui, que, como eu falei, o computador hoje tá... Enquanto ele carrega, eu vou ir digitando aqui. Então, a gente começa sempre com o device, né, com o dispositivo, né, do ggplot. E aí, gente, uma coisa que às vezes as pessoas se confundem é, eu coloco aqui, eu posso não colocar o dado aqui, colocar depois? Pode, tá? Você pode colocar o dado em cada geometria, inclusive, em cada conjunto de dados que você vai colocar. Se você vai usar na maior parte da construção do gráfico um único conjunto de dados, o mais fácil é colocar ele aqui em cima, tá? Uma outra coisa que você pode fazer já aqui em cima é definir os aesthetics, né? Que é onde você dá as direções para o ggplot, da onde extrair as informações, né? Então, por exemplo, eu quero, nesse caso, que a dose seja no eixo X, né? Então, são categorias de dose. Então, eu vou adicionar aqui a dose no eixo X. No eixo Y, eu vou colocar a medida, que é a coluna lane, né? E vamos começar só com isso, tá? Eu vou colocar aqui um box plot. Vou usar aqui a geometria do box plot, que é um mais simples. Beleza? E ele vai gerar aqui, acho que vocês estão vendo, né? Aquele gráfico feião, que infelizmente muita gente ainda acha que tem que acabar aqui, ou às vezes as pessoas fazem só isso, adiciona só mais um tema aqui e acha que está tudo bem. E nem sempre está tudo bem, às vezes sim, mas em geral a gente pode chegar um pouco melhor que isso, tá? Então, ótimo, a gente já tem alguma coisa aqui, mas vamos supor que eu quero definir cores diferentes, né, para cada um desses grupos. É muito fácil também, a gente adiciona o fill aqui, né, então, fill, ele sempre que você quiser mudar o preenchimento é fill e as linhas é color, tá, ou color, na gramática inglesa, tanto faz, as duas funcionam. Caso eu vou aqui definir o fill como those também, né, então, eu já dei aqui mais uma informação do meu ggplot. E, gente, uma coisa que vocês podem perceber é que a construção de gráficos no ggplot, ela é interativa, né? Você vai adicionando, vai testando, vai vendo, vai fazendo chegar em algum lugar. Eu vou adicionar aqui uma outra informação que é legal, que é a gente adicionar os pontos, né? Usando o GeoJitter, super simples também. Eu vou adicionar só um alfa aqui, para ele dar ficar um pouco mais... Ter um alfa, né? Para não ficar tão forte. Então, se a gente adicionar isso, a gente já tem um gráfico com um pouco mais de informação, é legal, eu adicionei o if, porque senão ele pega todo o espaço aqui, fica meio esquisito, porque a gente tem poucos dados. E aí, eu posso adicionar outras informações. Né? Então, eu posso adicionar, por exemplo, mudar esse eixo Y, né? Então, eu uso aqui o YLab, né? Poderia usar também o Labs e colocar tudo no mesmo lugar, mas eu acabo fazendo assim normalmente. Então, a gente vai colocar aqui, comprimento do dente, sei lá, em centímetros. Não, acho que não é em centímetros, mas tudo bem. E o eixo X, a gente também vai mudar aqui, vamos colocar a dose de vitamina C. Aí a gente já chega em alguma coisa muito mais interessante, né? Então, estamos avançando. Posso mudar as cores, né? Então, a gente tem algumas formas de fazer isso. Realmente, trabalhar com cores no ggplot talvez seja a parte mais confusa de tudo. Nessa última atualização do ggplot, eles tentaram melhorar um pouco. Então, a gente tem uma escala de cor que já vem aqui, que é bacana, ela é
é segura para deficiências de cor, e que é a Viridis, né? A gente poderia usar ela aqui. No caso, a D, que é de discreto, né? São categorias discretas aqui. Se eu adicionar a escala, já fica aqui lá. Vocês já devem ter visto esse conjunto de cores em algum lugar. Beleza, a gente está avançando aqui, mas a gente pode melhorar. Então, poderia melhorar um pouco essa escala do eixo Y, né? Que está um pouco esquisita, né? Então, a gente usa o scale Y contínuo, né? Porque é uma escala contínua. E eu posso adicionar, eu vou copiar aqui, porque, gente, isso aqui que eu estou fazendo é só uma revisão, então eu vou copiar aqui para a gente não perder muito tempo. Eu vou mudar os intervalos aqui, né? Para a gente ter para ficar certinho. E vou aumentar um pouco o limite para começar no zero, né? Porque isso é um problema. Um problema não, é é algo que o ggplot sempre faz, que é adicionar esse espaço um pouquinho extra aqui, né? Então, só para a gente não ter problema aqui. Beleza, então a gente já melhorou muito aqui. E, por fim, a gente poderia simplesmente adicionar aqui o tema, né? Então, a gente tem algumas opções. A gente pode usar um tema que já tem, do ggplot, por exemplo, tema clássico, que ele vai limpar tudo. Ou a gente poderia criar o nosso próprio tema, né? Vamos, por exemplo, não quero que tenha aquele fundo, né? Que é um pouco feio, né? A gente pode remover aquele fundo fazendo isso aqui, ó, link blank. A gente já ia tirar aquele fundo, né? Então, o tema talvez seja, de tudo no ggplot, a parte mais interessante, assim, mais poderosa, né, para a gente poder brincar aí e fazer coisas muito interessantes, né? Então, como a gente tem pouco tempo, eu não vou mostrar mais essa parte mais básica. Vamos começar, então, a criar um gráfico aí com um apelo visual que seja um pouco mais interessante, tá? Então, eu vou apagar tudo aqui. Até aqui tá dando para entender, gente? Tá tudo bem? Vão me falando se tiver tudo em paz ou não. Se tiver dúvidas, vão falando, mas acredito que tá tudo bem. Ótimo. Então, vamos começar fazendo um gráfico bem legal. A gente vai usar um conjunto de dados do Gapminder, tá? Então, eu vou copiar aqui. O Gapminder é um pacote, tá? Então, vocês têm que instalar ele e carregar. É um pacote que contém apenas esse conjunto de dados, tá? O Gapminder. Tá? Então, a gente dá o Gapminder aqui. O que ele tem? O que esse conjunto de pacote tem? Ele tem a expectativa de vida pelo GDP, que é o Gross, seria o PIB, né? Per capita, e a população de diferentes países em diferentes continentes. Tá? E aí a gente vai construir um gráfico bem legal, que é um gráfico bubble. Eu não sei, deixa eu ver se eu executar. Eu vou executar aqui da outra janela, para vocês não verem o que eu estou fazendo. E vou mostrar onde a gente vai chegar, mas vocês vão ver que a gente vai começar de outro lugar. Deixa eu torcer para ele mostrar certo, né, aqui. Tá, a gente vai chegar nesse gráfico, tá? É um gráfico bacana, né? Tem aquele visual ali da BBC, a gente tem algumas coisas bem interessantes aqui, anotações, etc. Vocês vão ver que ele está com alguns erros aqui, porque eu tive que aumentar a tela para vocês verem melhor. Mas quando a gente salvar esse gráfico, ele vai ficar perfeito, tá bom? Mas vamos por partes, a gente vai chegar nisso aqui. E como a gente vai chegar nisso aqui? A gente vai começar pelo começo, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou extrair só uma parte dos dados, tá? Então, isso aqui é só para o ano, para um ano específico, né? Porque é um gráfico adequado para mostrar coisa para um ano específico. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar esse Gapminder, eu vou colocar ele num objeto chamado data, poderia ser outra coisa. Vou pegar o Gapminder e eu vou extrair apenas o ano. Poderiam fazer isso usando também o Tidyverse, né? Usando o filter e tal, mas vamos no mais simples aqui. Vou pegar apenas o ano de 2007, tá? A gente tem vários anos disponíveis, mas vou pegar só o de 2007. Então, se a gente der mais uma olhada nesse conjunto de dados, vamos ver que está só o ano de 2007 aqui, tá? E aí a gente vai também organizar esses dados, fazendo com que
a população fique numa escala descendente, tá? Isso é importante para que esses círculos maiores não fiquem na frente dos menores, o que atrapalharia a visão, tá? Então, a gente vai fazer isso usando o arrange, tá? Data, a gente põe para fazer o descendente pela população. Tá? Então, super tranquilo até aqui, tá? Ótimo. Vamos começar, então, a fazer o nosso plot. A gente vai usar aqui o ggplot, começar com um conjunto de dados, e aí depois eu vou adicionar os pontos, né? Então, essas bolinhas nada mais são do que pontos, né? Então, a gente vai adicionar aqui um point, tá? Quais vão ser os meus aesthetics, né? A minha estética. A gente vai ter aqui o GDP per capita, desculpa, no eixo X. No eixo Y, a gente vai ter a expectativa de vida. E vamos começar só assim. Vamos ver o que ele mostra para a gente. Né? Então, nada a ver ainda, tá? Até aqui, péssimo, né? Então, assim, nada informativo. A gente não tem informação de continente, não tem informação de nada. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar o fio e a cor. No caso, eu vou colocar os dois, tá? Eu quero ter o preenchimento e a parte de fora, de acordo com o continente. Poderia ser de acordo com os países, mas ia ficar um pouco confuso. No caso, então, vamos colocar com o continente. Lembra que a gente tem que sempre decidir que gráfico a gente quer, fazer aquele rascunho e decidir que informação a gente quer transmitir para as pessoas, tá? Então, a gente começa aqui dessa forma. Vamos ver o que acontece se a gente fizer isso. Tá melhorando, então a gente já tem aqui, dá para ver que os países que têm a menor expectativa de vida em 2007 são, em geral, países da África, né? Que tem também, por sua vez, em geral, PIBs muito baixos. Então, assim, é um gráfico que já traz algumas informações legais para a gente. Aí, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode pedir também para ele mudar o tamanho dessas bolinhas de acordo com a população, né? Que é uma informação que tem lá também no nosso gráfico que eu mostrei para vocês. Então, a gente simplesmente adiciona mais uma estética. Lembrando, tudo que estiver dentro da estética, ele vai afetar aqui de acordo com um conjunto de dados. Né? Se eu quisesse mudar tudo de uma vez, por exemplo, aumentar o tamanho de todos os pontos, eu faria isso do lado de fora da estética. Né? Mas, no caso, eu quero que ele mude o tamanho de acordo com uma informação. Então, ótimo. A gente já tem aqui uma coisa um pouco mais interessante. Só que o fator de mudança aqui das bolinhas, ele é um pouco pequeno. Então, não dá para a gente ver muita diferença da população de acordo com essa mudança que ele faz. Tá? E aí a gente tem dentro do ggplot, uma coisa chamada scale size. Tá? O que o scale size permite a gente fazer? Ele permite a gente mudar o tamanho das bolinhas de acordo com uma relação. Né? No caso, a gente usa o range, tá? Que é que a gente tem que dar essa informação, e ele recebe dois valores. Né? Então, um valor, que no caso esse é o ponto 1, que eu vou fazer, porque eu já testei esses valores, ficaram bons, e o 24. Tá? Então, se vocês olharem no help da função, ele explica como que você constrói esse range, tá? E as opções que você tem de como alterar esse tamanho, mas basicamente é um multiplicador, né? Isso aqui vai multiplicar outro, alguma coisa assim. Então, bom, tá ficando um pouco mais legal, né? A gente já tem aqui, ó, algumas informações, mas tá um pouco difícil de ver, né? Então, uma coisa que a gente pode fazer é adicionar para todas as bolinhas um alfa. Né? Então, vamos começar aqui adicionando um alfa de 0. Vamos pôr 0,4, vai, vamos ver como fica. Aí, ficou legal, a gente poderia testar um outro alfa aqui, sei lá, 0,7. Mas eu acho que o 0,4 vai ficar melhor. Vamos se a gente pode voltar para o... Acho que o 0,7 ficou muito escuro. 0,4 mesmo. Então, ó, tá ficando mais interessante. Tá ganhando forma o nosso gráfico, mas ainda tá feio e não muito informativo para um trabalho de divulgação, né? Se a gente quisesse incluir isso aqui no Twitter, qualquer coisa assim. Então, vamos primeiro começar mudando um pouco essas cores, tá? Então, esse aqui são as cores que vêm com o ggplot normalmente com uma escala discreta. Como que a gente muda de uma maneira manual?
Isso, a gente usa o Scale, e aí você tem o Scale Fill, que é para preenchimento, e o Scale Color. No caso, a gente tem as duas coisas aqui, então a gente vai ter que fazer as duas, tá? Mas vamos começar fazendo o Fill, depois a gente só copia e usa no Scale Color. Muito fácil. Então, a gente usa o Scale Fill manual, ou seja, a gente vai dar os valores, tá? A gente tem que dar os valores. E aí eu quero mostrar para vocês uma ferramenta, talvez vocês já conheçam, que chama Color Picker, tá? O Color Picker é um pacote que vocês instalam, e o Color Picker, ele abre uma janelinha aqui que te permite escolher as cores de maneira interativa. Isso aqui é fantástico, porque você não precisa ficar saindo do R para escolher as cores. Eu vou escolher algumas cores aleatórias aqui. Eu não sei, na verdade, se são cores que vão ficar bons. Depois eu vou copiar as cores corretas ali, que eu já tenho que estão razoáveis. Mas você pode, por exemplo, adicionar mais, né? No caso, a gente precisaria de 5 cores, né? São 5 locais. Vou pôr qualquer coisa aqui, depois eu vou trocar pela escala que eu já tenho ali, tá, gente? E aí você escolheu as cores, ficou feliz, dá um done, e ele vai te passar aqui para o R um conjunto, né, um vetor de cores. Eu vou testar com essas, que eu sei que vão ficar péssimas, depois vou colocar as cores decentes aqui. Ih, rapaz, né, ele não aceitou as minhas cores, né? O que aconteceu aqui? Ah, é porque tem que estar o fill e o color. Peraí, deixa eu já colocar as cores corretas aqui para vocês. A gente tem que dar os dois, porque tem o fill e o color, né? Então vamos dar o fill e o scale, scale color. Scale color, normal. Agora é para funcionar. Ótimo. Então aqui ele já trocou as cores, né? Porque como eu tenho duas estéticas, o fill e o color, eu preciso das duas para ele funcionar de maneira correta. Tá? Então, ó, já está ficando mais interessante, tá, gente? Bom, vamos, antes de avançar um pouco, para melhorar um pouco esses pontos, melhorar um pouco, como, por exemplo, a gente pode aumentar, uma coisa que a gente poderia fazer aqui, já percebo, é aumentar um pouquinho o stroke, né? Então, aumentar um pouco a linha aqui. E, inclusive, a gente teria que estar usando um shape diferente, que é um shape que tem o preenchimento mais a parte externa, por isso também que não estava funcionando ali. É o shape 21. Então, vamos só usar testar isso aqui e ver o que a gente alcança. Tá, ficou bem melhor. Ótimo. Vamos brincar agora com o tema. Tá? Então, o tema, como eu falei para vocês, ele é a parte mais interessante, né, da possibilidade da gente brincar. E, inclusive, vocês podem salvar esses temas depois. Né? Então, eu vou carregar aqui para vocês verem a biblioteca da BBC, chama bbplot. Ela não está no CRAN, vocês têm que instalar ela pelo DevTools, né, pelo GitHub, mas é super simples de fazer isso. E aí ele tem um time bbplot, quer ver? bbplot BC Style. Se a gente usar esse tema, ele vai só dar um erro aqui por causa das fontes. Vocês já vão ver que ele faz uma coisa aqui relativamente interessante. Claro que ele não tirou aqui as fontes, tal, as legendas. Então, eu prefiro fazer de maneira manual, mas esse tema da BBC funciona. Eu vou mostrar para vocês uma aplicação bem legal, tá? Mas como é que funciona o tema? Tá? Se vocês olharem o help do tema, vocês vão ver que é uma documentação bem extensa, porque vocês podem mexer em praticamente tudo, né? Praticamente tudo do ggplot. E aí, vamos começar brincando com algumas coisas, né? Então, deixa eu plotar de novo, voltar aqui no plot anterior. Primeira coisa que vamos tentar fazer é remover, né, esse fundo feio, que eu sempre, primeira coisa que eu faço é remover o fundo cinza. Né? Como é que a gente faz isso? A gente usa o panel background. E aí você pode trocar a cor, você teria que usar um elemento rect. Então, no caso do tema, a gente sempre vai usar os elementos, cada elemento, você deve respeitar o tipo de elemento para aquele tema, né? Para aquele aspecto do tema. Então, no caso, o fundo é um retângulo, né? Então, a gente usa o rect. Quando eu quero ocultar um determinado aspecto do tema, eu uso o element blank. Né? Então, primeira coisa, vamos então já melhorar aqui.
Então, ele vai remover esse fundo, né? Então, já fica um pouco mais interessante. Segunda coisa que a gente vai fazer é remover, na verdade, adicionar, né? Aquele grid, igual da BBC, né? As linhas horizontais. Então, as linhas horizontais, elas são interessantes, porque elas ajudam a guiar a vista do leitor. Né? Então, vamos adicionar, gente, o panel grid major Y, né? Então, eixo Y. E a gente vai adicionar aqui um element line, tá? Que vai ter uma cor, então, color gray, eu vou colocar aqui um cinza mais ou menos, tá? Que é o gray 70. Então, ótimo, tá ficando mais interessante, né? Se vocês perceberem, aqui não vai dar para vocês verem, mas as linhas do eixo X, elas ainda estão aqui, tá? Então, tem umas interrupções. Então, a gente vai remover a linha do eixo Y. Então, é panel with major, do eixo X, desculpa. Major X, element length, tá? Simples. Então, vocês estão percebendo, gente, para a gente criar um gráfico, a gente tem que saber onde a gente quer chegar e ir fazendo, tá? Ir testando, e mexendo nas coisas até chegar em algum lugar. Bom, uma outra coisa que eu quero fazer aqui é fazer o seguinte, eu quero mudar a posição dessa legenda e eu quero remover essa legenda aqui de população, tá? Então, vai ser um gráfico visual, a ideia é que a pessoa não saiba exatamente a população do lugar, mas que ela entenda que essa população aqui é muito maior do que a outra, né? Então, assim, não é um gráfico mega informativo, mas para um exercício aí de alguma coisa que você queira divulgar, é suficiente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai remover a legenda dessa parte da população. Então, a gente faz isso assim. Deixa eu copiar aqui para ir um pouco mais rápido. Guides, aqui, ó. A gente tem que usar uma coisa chamada guides, tá? Isso também recente das versões mais novas do ggplot. Então, dentro de guides, você consegue escolher que elementos você quer mostrar na legenda, tá? E também alterar elementos da legenda. Então, uma coisa que eu quero fazer aqui é remover a legenda que tem a ver com size, né? Então, a gente definiu o size aqui, com a população, então eu quero remover essa legenda da população, tá? Depois eu explico essa segunda parte aqui para vocês. Vamos só remover a legenda da... Opa, ele vai dar um erro aqui que eu esqueci de tirar essa vírgula. Pronto. Então, vamos só remover essa legenda. Perdão. Já vai chegar num lugar bem mais legal. Ótimo. Tá? E aí, vocês vão lembrar, né, do gráfico que eu mostrei, que eu peguei essa legenda e coloquei ela aqui em cima. Tá? Como é que a gente faz isso? A gente usa, dentro do tema, o Legend Position. Tá? E você pode colocar bottom, top. Como eu quero fazer alguns ajustes exatos na posição, eu vou adicionar um vetor de 2 valores. Tá? Um é o valor de direita e esquerda, que é o primeiro, e o outro é o valor de baixo e em cima, que eu vou usar aqui o 1. Na verdade, eu acho que é o contrário. Tá? Cima e baixo. Então, tem que só dar uma olhada no... Como é que é? Ah, não, é isso mesmo. É o direita, esquerda e depois em cima e embaixo. Vamos testar aqui para ver. Isso. Então, esse aqui é o ajuste de direita e esquerda e o outro de cima e embaixo. Bom, uma coisa que vocês estão vendo que tem aqui é esse fundinho cinza na legenda, né? Fica meio feio também. Então, a gente pode remover isso usando o Legend Key, tá? Então, Legend Key, Element Blank. Element Blank. Ótimo. Então, ele já vai remover esse fundinho. Mas a minha legenda está, assim, esquisitíssima, né? Por quê? Ela teria que estar no formato horizontal. Então, a gente altera isso com Legend Direction. Tá? A gente põe aqui horizontal. Tá? E eu já vou aproveitar para fazer o seguinte, eu quero mudar eu quero deixar o texto da legenda um pouquinho maior. Vai ficar esquisito, porque, como eu disse, eu aumentei o espaço aqui, né? Eu dei um zoom para ficar melhor. Mas a gente faz isso usando o Legend Test e colocando um elemento de texto com tamanho, cor que a gente quiser. Né? Então,
Vamos fazer essa alteração. Ó, já está chegando em algum lugar, tá? Vamos ver o que mais eu quero fazer aqui. Tá. Acho que de tema a gente está chegando em algum lugar. Uma coisa que eu quero fazer ainda é adicionar, aumentar a margem desse plot, né? Então, usar aqui o plot margin. Para a gente ter um pouco mais de respiro aqui, a gente usa o unit, a gente dá um vetor, eu quero que ele tenha um espaço maior em cima, um de lateral, um embaixo, um da outra lateral. E a gente tem que dar assim, que medida, tá? Essas medidas que eu dei aqui, eu usei lines, poderia ser outra coisa, centímetros. Vocês veem que ele já ganhou um respiro aqui, tá? Então, estamos chegando em algum lugar. Que diferença a gente vê desse gráfico para aquele outro que eu mostrei, né, para vocês? Então, primeiro, a gente tem os eixos aqui que estão com nomes esquisitos, tá? Então, agora é a hora da gente voltar aqui e começar a mexer nisso, e depois a gente volta e mexe no tema, e, como eu falei, é um processo iterativo, né? A gente vai testando, e mexendo, e brincando. Tá, eu vou adicionar aqui, para a gente não perder muito tempo, eu vou copiar os labels que eu já tenho aqui na minha colinha, tá? A gente vai adicionar esses labels. Então, eu adiciono aqui ó, um título e um subtítulo, na verdade, desculpa, um título e um caption, né, uma legenda aqui embaixo. Eu removo o título do eixo X, depois vocês vão entender por quê, e eu troco aqui o título do eixo Y. Então, tá, estamos chegando em algum lugar, já tem aqui um título, né? Só que esse título ele ficou super próximo, né, da minha legenda. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai mudar a posição desse... Eu sempre uso mais aqui, né? A gente vai mudar a posição desse título. A gente usa isso com... eu acho que é title... Deixa eu só... Aqui, plot title. A gente usa o plot title. A gente vai usar um elemento de texto aqui. Fazer só uma alteração. A gente vai mudar o vertical aqui, né? O vjust. A gente vai jogar aqui um vjust bem grande. Eu vou aproveitar e mudar o tamanho desse título, quero uma letra um pouco maior, e a gente pode mudar a cor também, tá? Deixa eu dar aqui para ele um, sei lá, dar um, vou pôr um azul aqui que eu tenho salvo aqui. Pronto. Então, ó, vocês vão ver que o título já ficou aqui em um lugar um pouco diferente. Já tem aqui minha fonte também. Essa fonte tá um pouco grande. Eu posso mudar isso também? Posso, gente. Posso mudar tudo no ggplot. Essa é a mágica do ggplot. Posso mudar aqui, ó, o caption, tanto a posição dela, que eu não vou mexer, para mim tá bom ali na direita, quanto o caption, no caso eu tenho que dar aqui um elemento de texto, né? E mudar alguma coisa aqui nisso, né? Então, vamos lá. Color. Ray 50. E eu quero diminuir o tamanho, né? Então, vou aproveitar e descer ele um pouco. Eu acho que ele está muito perto do plot também ali. Vamos descer um menos 1,5. Então, vamos só menos 1, vai. Então, vamos ver onde a gente chegou. Ótimo. Então, está ficando mais interessante, né? Como eu disse, como eu dei um zoom aqui, gente, está dando essa diferença aqui, mas ele está posicionado corretamente, tá? Vocês vão ver quando a gente for salvar. Bom, uma outra coisa que eu quero fazer é remover esse eixo X e trocar por menor e maior GDP. Tá? Ou eu poderia escolher um determinado valor aqui para usar como minhas referências. Tá? Ou eu poderia deixar assim, tá? Eu só quero mostrar para vocês a possibilidade da gente brincar e fazer coisas diferentes. Então, como que a gente faz isso que eu acabei de falar? A gente vai adicionar aqui um scale x continuous. Só para avisar vocês que essa oficina ela é um pouquinho mais longa, a gente vai passar 15 minutos, tá? Mas vai dar tudo certo. Então, a gente vai adicionar 2 breaks aqui. Vou copiar para a gente ganhar um pouco de tempo. E, ó, vocês vão ver que eu coloquei aqui, ó, maior e menor GDP, tá? Então, a gente vai ficar assim, ó, tá? Eu esqueci de dar um mais aqui, ele não mudou o tema. Então, a gente ficou assim, tá? Poderia dar os valores de referência, poderia colocar aqui 5 mil e 10 mil. Poderia, tá? 45 mil, desculpa. Mas vamos deixar assim.
o que mais eu posso fazer aqui para a gente chegar naquele resultado que eu tinha mostrado para vocês? Uma coisa que é muito legal fazer, e essa talvez seja uma parte bem interessante para vocês, é adicionar anotações, tá? E adicionar anotações no ggplot é um pouco chato, mas não é nenhum segredo, tá? Então, primeira coisa, a gente pode adicionar anotações manualmente, né? Então, eu vou dar um exemplo. Eu quero adicionar uma anotação aqui, que é, quero colocar uma seta, então eu uso down curve, que é para fazer curva, mas funciona para fazer retas também. Eu quero que ele esteja aqui no X, mais ou menos aqui no maior. E o que a gente tem que dar para o gel curve? Tá? Eu vou copiar aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo. A gente tem que dar onde eu quero que ele comece e termine, tanto no eixo X quanto no eixo Y. Tá? Então, no caso, eu quero uma reta, então ele vai estar aqui no eixo X, no 42.000, e eu quero que ele vá daqui até aqui, mais ou menos. Tá? E aí, se eu adicionar, se eu der um Ctrl Enter aqui, a gente já vai ver que ele já vai aparecer alguma coisa ali, que ainda não é o que a gente quer, ele vai aparecer uma curva, tá? Ele fica meio esquisito. Se eu quiser uma reta, eu simplesmente removo a curvatura, né? Então, curvatura 0, deixa eu pôr 0. Quero uma reta mesmo, tá? Então, eu já tenho aqui, ó, um tracinho. Mas eu queria uma seta, né? Falei para vocês que eu queria uma seta. Então, a gente tem aqui um argumento arrow. A gente tem que criar uma seta usando a função arrow também, tá? Eu vou, de novo, copiar para a gente ganhar um tempinho aqui. Mas depois vocês vão ter esse código, tá? Vou mandar para vocês. Mas a gente adiciona uma seta. Então, eu estou adicionando aqui uma anotação manual, tá, gente? Manualmente. Mas, eu poderia, depois eu vou mostrar para vocês, adicionar várias anotações de uma única vez. Depois que eu adicionei a seta, eu posso adicionar um label, né? Então, adicionar um texto. E aí, mesma coisa, eu tenho que dar um X e o Y, tenho que dar o label, que eu quero que ele escreva, tá? Vou, de novo, aqui, copiar para a gente ganhar um tempo. Então, ó, dou um X, dou um Y, dou um label, tá? E aí eu vou só adicionar aqui umas outras coisas, que é o tamanho, a cor, tal, para ficar igualzinho aquele que eu mostrei, mas já funcionaria sem isso. Tá? Então, beleza. Chegamos em alguma coisa aqui, tá? E por fim, gente, o que a gente poderia fazer? A gente poderia adicionar anotações em sequência, tá? Então, imagina, se eu quero adicionar várias anotações, vou fazer isso uma por vez? Não. Como que a gente faz? A gente cria um data frame, tá? Com os dados que a gente quer usar. Então, no caso, eu vou, de novo, copiar aqui. Eu criei um data frame, eu quero fazer 3 bolinhas, tá? Eu quero fazer uma bolinha que marque a China, o Brasil, que está em algum lugar aqui, e os Estados Unidos, certo? O que eu pego de dado? Eu vou colocar o X, onde eu quero que termine e comece minhas setas, né? E o Y, onde eu quero que termine e comece as minhas setas, tá? Então, eu crio um data frame que vai ter esses dados. Então, se a gente olhar esse data frame, ele já tem esses dados, e aí fica muito mais fácil adicionar essas anotações, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês o que a gente faz. A gente usa a mesma ideia que a gente fez aqui manualmente, só que a gente coloca o conjunto de dados, aquele data frame que a gente criou, e em vez de eu dar manualmente cada indicação, eu coloco isso numa estética, né? E crio igualzinho. Vocês vão ver que ele vai adicionar automaticamente. Decidi remover aqui. Ele vai adicionar automaticamente as anotações onde eu pedi, né? Então ele vai adicionar aqui, deveria. Aqui, ó, ele adicionou, como eu disse, por conta, né, do nosso espaço aqui tá meio errado, ele adicionou, meio esquisito aqui, mas vai dar tudo certo no nosso, no que a gente vai salvar. Então, só para terminar, eu vou mostrar só mais uma coisa aqui, que é a possibilidade de você, depois que você fez o seu conjunto de dados, que você, eu quero destacar também essa bolinha, é possível? Sim, tá? Vocês podem sobrepor geometrias, isso é super possível. Uma coisa que às vezes as pessoas acham que não dá para fazer, dá. Eu vou separar os dados para criar esse conjunto de dados de destaque. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente separar os dados do Brasil, China e Estados Unidos, né? Então, eu vou só filtrar aqui o meu conjunto de dados,
para pegar só os dados do Brasil, China e Estados Unidos. Eu vou adicionar um ponto, usando a mesma ideia, né, que a gente fez aqui. Só uma coisa que ele tem que estar... Bom, eu acho que vai dar certo, colocando aqui. Mesma ideia, tá, gente? A gente fez, só que eu estou dando uma cor única, em vez de dar uma cor para cada país, porque eu quero usar isso para destacar. Né? Então, vai ser só para fazer uma marcação em volta da bolinha. Espero eu, vai dar certo, se tudo der certo. Ótimo, deu certo, tá bom? Então, funcionou. A única coisa que não está certo aqui, que deixa eu lembrar como é que eu removo, que é guideline, blá, 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 que é remover esse... Como é que eu fiz mesmo? Enfim, seria aqui, ó. Deixa vou fazer aqui mesmo. Name acho que é NA. Deixa eu ver se funciona assim. Eu não lembro se é assim. Não funcionar, eu descubro já já o que eu fiz de errado. Quando a gente não quer que ele tenha um nome aqui na nossa legenda. Não. É name vazio mesmo. Deixa eu ver um pouquinho. Assim vai dar certo. Mas, bom, basicamente a gente chegou aqui, eu me confundi aqui só no como a gente remove o nome. Isso, perfeito. Deu tudo certo, temos o gráfico. E aí, por fim, a gente salva. E uma coisa muito importante, viu, gente? É que tudo que a gente brinca no tema, ele pode ser alterado dependendo do tamanho que a gente salvar o nosso arquivo. Então, o que a gente faz? A gente brinca com o nosso tema, chega no resultado, salva no tamanho que a gente precisa. Se ficar ruim, a gente volta aqui e mexe de novo. Tá? Então, eu vou salvar aqui como figura.png. Vou só pedir para ser num DPI de 300 aqui. Ele vai salvar. Se tudo der certo. Deixa eu ver. Ele salvou. Se tudo deu certo, ele vai ficar bonito. Senão, a gente teria que voltar aqui e alterar. O nosso tempo deu uma ultrapassada, mas... Então, vamos parar por aqui. Eu quero só mostrar para vocês algumas outras possibilidades de gráficos de divulgação que vocês podem fazer. Tá? Mas a ideia, o que eu queria mostrar para vocês é essa possibilidade de fazer customização e chegar num resultado interessante. Né? Então, aqui não ficou certo, porque a medida eu teria que mudar um pouco aqui a posição, né, das minhas setas para ficar um pouco mais legal, mas a gente já chegou num lugar interessante. Poderia ainda, para ficar mais interessante aqui, ó, remover esses pontos, remover esses aqui também, né, os ticks. Isso é muito fácil a gente fazer, eu vou até fazer para vocês verem. Não. Vou fazer e salvar de novo essa figura, porque fica muito mais bonito. Desse jeito tá meio feio. Então, vamos salvar aqui. Então, a gente chega num resultado que é legal. Imagina, se você está lá, você tem um trabalho, gente, aqui é população, mas poderia ser qualquer coisa. Vocês poderiam estar comparando qualquer coisa em 3 eixos, dá para usar esse formato de gráfico bem legal, né? Dá para fazer muita coisa legal. Mas a ideia é mostrar isso para vocês. Vocês podem personalizar tudo e chegar num resultado que é visualmente muito mais legal para você utilizar numa rede social ou em qualquer coisa assim. Vocês podem mudar a cor de fundo, pode aí, vocês podem brincar com todos os elementos, né? Então, rapidamente, só para mostrar para vocês, a gente encerrar para ter o tempo de vocês fazerem perguntas, eu quero só mostrar para vocês mais algumas opções muito legais, algumas bibliotecas interessantes. Uma delas é a GGAlt, tá? Não sei quem já viu essa biblioteca, deixa eu criar um novo aqui para ficar limpo. Então, a GGAlt é uma biblioteca bem legal, tem alguns formatos alternativos de gráfico, e deixa eu pegar um deles aqui, que é bem legal, que usa esse aqui, ó, o Dumbbell, tá? Então, eu vou copiar para a gente não
que a gente não vai ter muito tempo. De novo, eu vou mandar tudo isso para vocês, tá? De novo, o Dumbbell é um formato de gráfico bem legal para a gente mostrar aumentos, diferenças. Aqui, ó, eu usando o formato da BBC, né? Então, ele mostra diferenças entre dois momentos, né? Então, quanto era a expectativa de vida em 67 e em 2007. Ele é legal para mostrar esse tipo de coisa, né? Então, interessante. Um outro tipo de gráfico legal que tem é o Waffle, tá? Usando a biblioteca Waffle. Aqui eu quero mostrar para eu vou usar um conjunto de dados que eu estou mandando para vocês, que é o das queimadas no Cerrado. Deixa eu pegar aqui o meu rascunho. Espera aí. Então, é um conjunto de dados de queimadas. Eu vou ler esse conjunto de dados, não vou explicar muito para vocês agora, mas é um conjunto que a gente tem as queimadas e tal, no Cerrado, diferentes anos, e aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um waffle mostrando as queimadas em 2019, tá? E o waffle é um formato de gráfico. Eu esqueci de carregar aqui o Lubber Date, peraí. Lubber Date. Agora é para funcionar tudo. E o formato waffle ele é muito interessante para esse tipo de divulgação, tá? Eu vou deixar ler os dados aqui. Agora funcionou, beleza? Como é que funciona o waffle? Então, eu vou selecionar aqui de novo só o ano de 2019. E ele tem uma geometria, que é o Geom Waffle, desse pacote Waffle aqui, tá bom? E ele cria um gráfico que é legal, que é assim, ó. Deixa eu remover isso aqui. Fica assim, tá? Aí, de novo, dá para vocês personalizarem, removerem. Se vocês quiserem, também tem uma biblioteca, que é a HRBR Themes, tá? Bem interessante também, tem alguns temas muito legais. E eles têm um tema que já fica legal aqui com esse tipo de gráfico, tá? Então, já fica interessante. Então, beleza. O Waffle, um outro formato bem legal. E, por fim, eu queria mostrar aqui dois que eu fiz. Esses todos a gente tem pacotes, né? Queria mostrar para vocês um que eu fiz aqui meio que na raça, mas que é super possível, funciona legal, que é este aqui. Deixa eu pegar. Então, eu quero pegar aqui, eu vou só lançar alguns dados aí para a gente poder mostrar esse plot. Esse total aqui, ó. Então, ó, isso aqui, legal, você tem como inserir, né, as anotações que eu mostrei para vocês. Esse é um tipo de gráfico que, com um pouquinho mais de trabalho aqui, estaria pronto para você colocar aí no seu Instagram, alguma coisa que você quer. Instagram não, né? Mas alguma coisa, um infográfico que você está criando, alguma coisa assim, tá? Super tranquilo, relativamente fácil. Vocês vão ver no código que eu vou mandar para vocês que não é nada de outro mundo. E um outro que é bem legal é esse aqui também, que é o Lollipop, com a possibilidade de você alterar e utilizar imagens no Lollipop. Então, se ele cumprir aqui, vamos ver se ele vai carregar. Esse ele fica um pouquinho mais pesado, porque é bastante dado. Bom, enquanto ele carrega, se vocês tiverem dúvidas, quiserem escrever aí, sim, eu vou mandar todos os scripts, gente, fica tranquilo, vou deixar tudo no script. A Alessandra pergunta se eu tenho alguma dica para quem está começando, aprendendo a usar o R. Sim, vamos de dicas. Deixa eu só ver se ele carrega aqui, Alessandra. Eu só apagar e pedir para ele carregar de novo. Esse plot ficou tão legal. Estava tão orgulhoso dele. Quer que desse certo. Aqui, ó. Então você pode usar figurinhas, tá vendo? Para fazer a ponta do Lollipop. É super simples também, nada de outro mundo. Aqui, no caso, é um gráfico de queimadas em 2015, 2019. Bom, vamos lá. Deixa eu interromper aqui.
Dicas para quem está começando. Minha dica tem muito material na internet, muito. O problema é que tem tanto material que a gente se perde, né? Eu gosto muito de um material, um grupo, né? Infelizmente está em inglês só o material, mas é super simples de entender, que é o do Our Coding Club, que é um clube de código da Inglaterra, do Reino Unido. Começou na Universidade de St. Andrews, na Escócia. E é um grupo super interessante, eles têm tutoriais incríveis do R0 ao R Master. Então, é um ótimo lugar para começar. O que eu digo para você é que você não simplesmente copie, pega assim, quero fazer tal coisa. Aí você joga no Google e simplesmente copia aquele código e coloca. Tenta entender o que você está fazendo, tá? Vai fazendo comentários. Esses códigos não estão comentados porque a gente está fazendo juntos aqui, né? Mas eu vou mandar para vocês comentados, eu vou colocar no nosso Padlet amanhã, tá bom, gente? Que eu preciso ainda ajustar umas coisas aqui. Vai comentando tudo, comenta cada linha, sabe? Comenta os trechos, tenta entender o que você está fazendo. Então, o Our Code Club é fantástico. Um outro material importantíssimo é o R4 Data Science. É do criador do Tidyverse, que é esse pacote de manipulação de dados, né? Inclusive do ggplot. Tá? Então, é fantástico o material dele. É um pouco mais complicado de entender, porque ele já comparado com o Our Coding Club, né? Mas também dá para... Vai tranquilo que funciona bem. E a minha dica é essa, tipo, primeiro, tenta fazer as coisas usando as ferramentas básicas do R, sem usar os pacotes super fancy, super legais que a gente tem aí. O Tidyverse, por exemplo, fantástico. Mas tudo que a gente faz no Tidyverse, ou quase tudo, a gente faz com base R. Né? Então, você pode tentar treinar com base R, porque isso vai te dar uma liberdade depois de fazer coisas muito mais legais. Tá? Então, essa é a minha dica. Mais dúvidas? A gente passou um pouquinho do tempo, né? Eu falei, até uns 15 minutos, eu imaginei que ia passar mesmo. Sim, o Coding Club, na verdade, eles têm o Twitter, e eu acho que eles só têm Twitter, que eles sempre postam cursos que eles dão online, de graça, assim, tipo, é um dia. E qual que é a ideia do Coding Club, né? Eles funcionam presencialmente lá na Inglaterra. E qual que é a ideia? Eles juntam um grupo, e aí tem uma tarefa, né? Assim, tem um código ali que eles vão tentar chegar e fazer juntos. E aí as pessoas vão se ajudando. Né? Então eles têm esse mesmo formato na internet, por conta da pandemia. E eles têm esses vídeos disponíveis também. Mas a ideia é que são tutoriais. Você entra nesse Coding Club, pega o tutorial, e eles têm, inclusive, um negócio que assim, eles chamam de... Eu acho que é formação, caminho, não lembro assim, mas que ele é tipo um mini curso. Você vai acompanhando os tutoriais de acordo com o que você quer aprender naquele momento. Então é bem legal. Eu recomendo bastante. Tie-Dye Tuesday. Isso eu não conhecia. Não, no Twitter tem fantásticos. Tem um monte de gente legal que posta coisas do R toda hora. E eu sigo vários, assim. E o pessoal sempre ajuda. E outra dica importantíssima, Alessandra, aprender a procurar no Google. Tá? Por quê? As pessoas às vezes procuram errado, dúvidas do R. Então, sei lá, eu quero procurar alguma coisa no Google, eu vou colocar assim, ó. Eu não vou colocar how to make blá blá blá, não. Então, aqui, por exemplo, remove legend ggplot R. É isso, pesquisa do Google, aqui, ó. Não conhecia esse RSeek também, mas eu vou no Google e... que legal. Se você jogar a pesquisa no Google nesse formato simplificado, 99% das vezes você vai achar uma resposta. 1% das vezes você provavelmente está perguntando alguma coisa muito errada, e por isso que você não encontrou uma resposta. E existe aquele 0,0001% de vezes que a resposta ainda não existe, e aí você pode usar, por exemplo, o Stack Overflow e jogar sua dúvida lá, e é impressionante como as pessoas gostam de se ajudar nesse ambiente, né, de programação,
Eu mesmo tive uma dúvida recente, postei assim, coisa de 2 dias, eu tive uma resposta, 2 respostas que salvaram minha vida, né? Então, super possível. Beleza. Se ninguém mais tiver dúvidas, acho que já passei aí do tempo, né, de vocês, tá todo mundo com fome, querem jantar, não aguentam mais esse festival aqui. Ficou um pouco corrido, gente, desculpa, mas é que realmente 1 hora impossível da gente explorar, né, de verdade, tudo que o R tem possível, mas é isso aí. A gente vai pegando. Tá? E eu mando o código para vocês amanhã. A Alessandra pediu um mini curso do meio de cultura de R, hein, Silas? Ah, vamos ver, vamos ver. Quem sabe um dia aí. Legal. Beleza, então. Então tá bom. Stephanie, muito obrigado pela sua ajuda hoje aqui, apresentação e tudo mais. Nos vemos, Imagina, eu que pessoal. agradeço. Tchau, tchau, todo mundo. Tchau, pessoal. Obrigada pela presença.